Bem-vindos a mais um Degustando Marcenaria. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre veios da madeira, né? O que eles têm a ver com o resultado do nosso projeto, o que na hora que eu estiver projetando eu preciso pensar nos veios da madeira, qual a diferença que isso traz resultado tanto para a estética do meu cliente, às vezes mesmo para um orçamento do meu cliente. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai pensar no material, tá? A gente vai trabalhar aqui com material de MDF e de lâmina natural pra gente pensar nos veios da madeira, tá? Aqui eu tô até com a madeirada aqui atrás, e o que a gente vai pensar? Quando a gente fala de uma chapa, né, tanto de MDF quanto da lâmina, a madeirada, a gente tem a direção desses veios. E quando a gente fizer o nosso projeto, a gente precisa pensar na largura vamos dizer que seja um painel, né? Na largura desse painel e na direção que eu vou colocar os veios do meu painel. Por quê? Muitas vezes, quando a gente cria um projeto, a gente pensa num conceito, né? Então tá lá um ambiente retangular, que eu quero valorizar a cabeceira desse ambiente da forma retangular, né? Na forma horizontal. Eu posso usar os veios da madeira ao meu favor. O que eu preciso pensar na hora que eu estiver utilizando os veios, né? Já decidi o conceito do meu projeto, obrigada, que bom que você está gostando do conteúdo. Pode mandar lá dicas para você, o que você quiser ver de conteúdo, que vai me ajudar muito para trazer para você. Então, quando a gente estiver pensando no veio dos projetos, o que a gente pode utilizar no nosso favor? Né? Vamos dizer que eu queira trabalhar com o veio horizontal. Sendo que a minha chapa, ela tem uma limitação. Ela não só a chapa, tá, gente? Mas também o local que vai ser inserido o projeto. Como assim, Carol? Se você for trabalhar num apartamento, que o elevador, né? Pode ser um prédio mais antigo, e o elevador muitas vezes ele é menor. Você tem que trabalhar, de preferência, com a chapa que caiba dentro do elevador. Por quê? Quando você sobe a escada, muitas vezes essa chapa pode danificar. E aí não tem jeito, é difícil você movimentar, né? Teve uma história, eu já vou voltar pro veio, mas só pra vocês verem a importância de medir um elevador. Nós medimos o elevador, aconteceu com a gente, aconteceu há pouco tempo, tá? Foi ano passado. Nós medimos o elevador num prédio antigo, a gente mediu a escada e o elevador. O que acontece? O primeiro andar era diferente a escada, era menor. E a gente teve que içar um andar, né? Aí os meninos ficaram no segundo andar puxando esse painel, olha... Foi um perrengue. Se não fosse a ajuda do zelador, que falou, olha, gente, lá tem uma forma aqui que vocês conseguem içar, porque era algo muito comum que acontecia no prédio, para vocês terem uma ideia. Então, por experiência, dê uma bisolhada no primeiro andar, tá? Para ver se todos os andares correspondem à escada. Então, assim, quando vocês forem projetar, pensar nisso, na medida do elevador, não só também na limitação da chapa. Por quê? Porque pode ser que não caiba ali. E aí vai ter que içar. Quando o cliente ele já tem essa ideia que os móveis vão ser içados, é um móvel mais alto padrão, essas coisas não tem problema. A questão maior é quando a fábrica ou a marcenaria, planejado não leva de jeito nenhum, né? A marcenaria, os marceneiros ainda são mais bonzinhos, eles carregam até os outros andares. Mas assim, é bom vocês se prepararem para isso, até mesmo para vocês projetarem. E aí falando das limitações agora. Então a gente pensando nos veios da madeira, a gente querendo trabalhar no veio vertical, a gente sabe que a chapa tem 2,75 e 1,83. Geralmente é esse padrão. Eu gosto de trabalhar nos projetos 2,70 e 1,80. Por quê? Porque toda a chapa, quando ela chega na marcenaria ou em algum local, ela acaba muitas vezes chegando com os craquelados na ponta da melamina ou até mesmo do transporte. E aí a gente consegue fazer uma limpeza em volta da chapa e você não corre risco de você trabalhar com a chapa muito justinha e aí ter um machucado e não conseguir, tá? Então isso é ruim tanto para o marceneiro quanto para a gente mesmo, arquiteto, na hora de projetar. Então a gente trabalha com essa limitação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um painel, eu não tenho problema de limitação de acesso, né? Vamos dizer que é uma casa, super fácil acesso, com porta grande, que eu poderia trabalhar com painéis largos, tá? O máximo que você consegue é 1,80 de largura, se você for trabalhar com a melamina, no MDF. Então, quando você for projetar, você tem que pensar, o que eu quero, qual é a direção do veio e qual é a largura da minha chapa que eu quero do veio. Eu quero veio na vertical, eu sei que o meu máximo é 1,83. Eu quero veio na horizontal, se fosse uma cabeceira,
então já posso trabalhar com um veio de 2,70. Então eu consigo fazer ponta a ponta se eu não tiver limitação de acesso, né? Então você consegue assim já começar a pensar não só no conceito do teu projeto, mas evitar que o seu projeto tenha alteração lá na frente de execução por limitação do material, apenas isso. O que eu vejo muitas pessoas fazendo, isso é muito comum no início, tá? E assim, eu mesmo fazia, acho que a maioria faz. Quando a gente projeta, muitas vezes o arquiteto, ele não se atenta ao veio que tá no projeto do sketch. E às vezes causa uma poluição visual, até mesmo atrapalhando a mensagem que você quer passar do projeto. Às vezes o projeto tá lindo e maravilhoso, mas às vezes um tá em pé, o outro tá deitado, fica uma poluição. Quando é intencional, gente, tudo pode quando é intencional. Quando não é, às vezes a gente não passa a mensagem certa. E o que acontece? Isso pode, no momento que você não define os veios que você quer, pode ser que vá lá na frente, na produção mesmo, o projetista ele acha que, seguiu aquilo ali, né? Vou seguir o projeto. E passar isso e você nem perceber, porque é algo que você não está acostumado a você se atentar a esse detalhe. Então faz diferença, tá? Porque um veio da madeira, ele passa um conceito totalmente diferente do projeto. Se você quiser trabalhar na vertical, você consegue aumentar a sensação de pé direito com o veio para cima. Se você quiser aumentar a sensação de largura do ambiente, você trabalha com o veio na horizontal. E isso tudo faz diferença. E a forma que eu mais gosto de especificar os veios é justamente no desenho mesmo. Por exemplo, quando você trabalha o SketchUp, AutoCAD é mais difícil. Eu colocaria uma seta escrito veio, né? Se não tiver essa parte colorida. Mas eu trabalho mais com SketchUp. Então você deixa exatamente a textura com o veio. E na observação lá do seu template, né, da sua prancha, você coloca seguir os veios conforme as imagens do projeto. Assim, é uma coisa muito simples. Tem observações que a gente pode deixar anexado como padrão em todas as pranchas. Isso vai otimizar o nosso tempo. Isso já vira um padrão nosso. Por quê? Se você tiver essa observação já fixa lá, como aquela observação, todos os fornecedores precisam tirar as próprias medidas, que você coloca uma medida base, mas todo fornecedor, tanto marmoraria quanto marcenaria, precisam medir, porque você não tem como, né, durante a obra, cuidar dos milímetros que vão ser depois da colocação de revestimento. É a mesma coisa quando você tem algumas observações em relação a veio, a espessuras. Quando você começa a criar um padrão, é mais fácil você deixar essas mensagens já fixadas no seu template. E aí, quando você estiver projetando, você sempre vai se atentar ao projetar na direção do veio que você quer. Porque você já está vendo o render todo pronto. É muito mais simples você pensar naquele momento do que você voltar depois e pensar, agora eu vou especificar isso. Porque quando a gente está projetando, muitas vezes a gente já pensa na compatibilização estética, não técnica, né? Esse é o maior problema. Mas se a gente já pensar e unir a compatibilização estética com a técnica na hora de projetar, é meio caminho andado. Não vou dizer para você, Carol, eu nunca vou alterar depois no projeto executivo. Pode ser que você altere, pode ser que depois você pensou numa outra solução de ferragem, ou você viu um valor melhor, ou até mesmo na troca do fornecedor, você teve uma outra solução. Mas é muito mais fácil você alterar um detalhe do que você alterar tudo. E principalmente quando a gente diz nessa parte do viés estético, tá? E por que é importante essa ideia também dos veios? Não só para isso, mas também para essa entrada, né, do painel na casa do cliente e também para soluções arquitetônicas. A gente fez uma live, se eu não me engano foi essa semana, em relação a painéis. E lá eu trouxe diversas ideias de painéis diferentes. Quando a gente está projetando e pensando também no veio e nas emendas, a gente consegue criar soluções inovadoras para os nossos clientes para que essas emendas não apareçam, tá? E assim, você não é obrigado a criar. Você pode ter uma linha de projeto, mas tenha essa consciência que foi uma escolha sua. Porque, por exemplo, eu gosto muito de veios secos. Não uso bit para criar. Ou eu crio ripados, ou eu boto metal, vidro. Mas eu não uso tanto bit assim. Não que eu ache feio, eu simplesmente não uso. Eu prefiro outras formas de projeto, tá? A gente até usa bit em painel. Mas eles já são descontinuados, que são um pouco mais largo, um pouquinho menor. Vou pegar uma imagem para vocês verem. E aí, eu já tenho essa forma de projetar. Eu já penso nisso. E não só isso. Como eu trabalho onde eu quero as emendas,
eu acabo alinhando as emendas. Se for um painel de cima, vamos dizer que seja um painel embaixo, horizontal, e um painel em cima, como se fosse uma moldura, né, na barra do projeto. Eu já quero alinhado. Por quê? Pode ser, gente, acontece, tá? Eu sei que você fala, ai, mas isso aí poderia vir do planejado. Gente, tudo pode, mas eu prefiro o máximo que eu puder colocar de observação ali e não me custa. É muito mais fácil. Então eu já projeto até onde eu quero a emenda, porque às vezes eu venho justamente com um detalhezinho ali que eu trago uma bossa e eu escondo essa emenda, tá? Quanto maior o padrão do nosso cliente, mais criterioso ele vai ser em relação a essas coisas, tá? Isso é bem importante pontuar. Tem clientes que eles não vão se incomodar tanto com essas coisas, mas quanto mais ele vai ver diferença, tá? E ele paga por essas coisas escondidas, esses detalhes ocultos, ele paga por isso. Então, por isso que a gente precisa pensar. Então, a gente tem essa possibilidade quando a gente já trabalha esses veios. E qual que é uma outra questão? Muitas vezes, quando a gente faz o projeto e manda para o orçamento, isso é principalmente para projetista, que na hora que faz o projeto não se atenta no veio do cliente, do arquiteto, enfim, quem quer que seja. O amadeirado, para corresponder a alguns desenhos, vamos dizer que o arquiteto fez uma cozinha e aí ele colocou todo o veio vertical. Quando a gente joga para o plano de corte, para orçamento, principalmente marcenaria, né? Planejado ele já faz por módulo, mas a marcenaria muitas vezes faz por chapa também, né? Então, quando ele joga para isso, para o orçamento, às vezes você pede 5 chapas, mas você só usa 1/3 dessa chapa, porque tem alturas específicas das portas com a direção do veio. Então, isso altera o orçamento. Então, o que acontece? Se você, arquiteto, manda um projeto com veio todo embaralhado, e aí depois você exige no projeto executivo, quando você olha, se a marcenaria fizer, né? Você quer mudar o veio que a pessoa fez, pode ser que aumente o valor do orçamento do seu cliente e aí acaba sendo um erro de projeto. Por quê? Porque você não especificou e depois você alterou. E para marcenaria, né, veio de madeira, isso faz muita diferença, tá? Fica um monte de sobra lá por conta disso. E outro detalhe em relação a veio, isso aí é um cuidado. Um cuidado, assim, eu já vi errado. E eu já vi um arquiteto que fez isso quando eu comecei e a gente aprendeu a fazer. Você também colocar, quando for veios assim, ó, e tiver tipo assim, a porta aqui, você colocar a numeração dos veios, ou uma observação, que a porta de cima e a porta inferior, né, e a porta superior precisam continuar nesse mesmo detalhe de veio, para que quando tiver um recorte não fique a estampa desalinhada. Pode parecer um detalhe bobo, mas isso faz diferença porque às vezes você está pegando um marceneiro que tem um bom acabamento, mas aí ele segue exatamente o que está ali, porque é muito detalhe para uma marcenaria seguir. Então, às vezes, vale a pena que ele vai se atentar àquilo ali. Eu penso o seguinte, quanto maior cuidado a gente tem, principalmente em observações que a gente consegue deixar num template, melhor, menos dor de cabeça a gente vai ter no futuro, melhor aproveitamento do meu tempo e menos tempo de correção de projeto executivo eu vou ter, porque isso já vai se tornar um padrão. E aí lá na frente eu não vou ter problema com o meu cliente de, ai meu Deus, isso aí escapou. É muita coisa para o arquiteto compatibilizar, é muita coisa. Então, quanto mais ele, na hora de pensar no projeto e deixar algumas informações salvas num template de observações futuras, melhor você vai conseguir, assim, ter de resultado ali para o teu projeto final, tá? De entrega mesmo. Principalmente se você trabalha com projetos à distância. O cliente, ele vai olhar um cuidado. E o que acontece? O fornecedor sempre elogia projetos bem detalhados e com informações que ninguém pensa. E o cliente sempre traz um feedback e ele vai te indicar, fala assim, olha, meu arquiteto é de outro estado, mas assim, eu consegui fazer à distância com detalhes impecáveis. E eu te digo que isso é raro, tá? Então, esse é um outro detalhe que você também pode se atentar na hora do veio. É um cuidado, tá, gente? É um detalhezinho. E essa eu acho que faz maior diferença nesses designs do veio em si, quando eles ficam desalinhados ali, sabe? E assim, só pra vocês terem uma ideia, que a gente fala assim, Carol, mas realmente eu preciso detalhar. Aconteceu uma situação com a gente agora na obra, que a gente botou um piso de junta seca. E aí a junta vem na caixa, né? A gente coloca na nossa planta de paginação toda a marca do piso, enfim, tudo direitinho.
A gente só nunca colocou a junta, porque não tinha necessidade. Nossos clientes sempre compram os revestimentos que a gente especifica. E aí, o cara que foi assentar o piso, a gente falou com ele, falou com a equipe dele, enfim, mas na hora que ele foi assentar o piso, ele colocou de 1,5. Ele não tinha visto que era junta seca. O que acontece? A culpa é de quem? Bom, eu como arquiteta, eu pego parte da responsabilidade para mim. Por quê? Eu poderia ter evitado uma situação de ter que retirar o piso, né? Poderia ter perdido a peça. Então, o que a gente decidiu? Eu falei o que pro meu representante, meu fornecedor, no caso, né? Eu falei o que para ele? Eu falei, olha, na próxima vez, nos meus projetos vão ter lá, inclusive, as juntas dos revestimentos. Por quê? Porque eu quero me prevenir. Não custa colocar para mim qual é a junta, ou colocar uma observação, confirmar as juntas do revestimento na caixa. Entendeu? Isso vai me causar... eu vou ficar cada vez mais tranquila. Cada erro que acontece na nossa vida em relação ao trabalho, quanto mais a gente conseguir criar um padrão para que isso não aconteça, é muito melhor. A gente está criando um sistema, uma metodologia. E a nossa experiência, que foi ali um momento desagradável, a gente consegue usar isso ao nosso favor. Porque a gente aprende realmente, cada ano da nossa profissão, a gente vai aprendendo com erros. Nem sempre os erros são nossos, a gente pode aprender com erros dos outros. Essa é a importância de um networking, de se aprofundar, né? A gente não precisa sofrer o tempo todo aprendendo. Mas quando acontecer, a gente não precisa sempre... O bom da gente sempre estar evoluindo é que a gente não se sente culpado. A gente simplesmente vai lá e coloca essa observação e na próxima vez a gente já sabe que isso não vai acontecer. Errar uma vez é normal, errar 2 vezes é bobeira, né? Então, assim, a gente pode colocando essa observação nos Veja, deixar isso pronto. Eu trouxe essa história por isso. Porque, assim, cada vez a gente vai tendo uma experiência e a gente vai colocando uma observação que vai ficar padrão ali. E você vai sempre aumentar o nível de entrega do seu projeto. Você vai aumentar a régua ali de entrega do teu projeto. Cada vez mais. Aí você não vai perder mais tempo se preocupando com detalhes bobos. Não que isso seja bobo, porque isso faz diferença. Eu digo detalhes bobos que você não vai precisar botar a sua energia ali. Você vai começar a investir o seu tempo em, sabe, aqueles detalhamentos que a gente baba, sabe, que a gente tem um desenho do metal na prateleira, a gente vai começar a criar peças únicas e autênticas para o nosso cliente. Por quê? Porque esses detalhes vão estar já dentro da gente, na hora da gente projetar, já vão estar implícitos ali, tanto no nosso detalhamento, quanto no nosso checklist, quanto na forma mesmo da gente visualizar. Porque quando a gente entende o porquê daquela informação, ou do problema, a gente consegue prever isso aí, fica mais fácil da gente, na hora da gente começar a projetar, enfim. Eu penso assim, foi assim que funcionou comigo. Assim, eu não decoro, né? O Rafa, ele fala muito pra mim que eu tenho uma péssima memória. Mas para projeto eu tenho uma memória muito boa. Por quê? Porque eu entendi aquilo ali, entendeu? Eu que projetei, eu pensei, por que eu vou colocar isso dessa forma? Por conta disso. Eu tenho uma historinha na minha cabeça do cliente. E quando isso acontece, fica muito mais fácil pra gente, fica intuitivo, sabe? É a mesma coisa, essas soluções de projeto. Quando a gente pensa agora, fala assim, nossa, mas é mais um detalhe pra eu ver. Não, você vai fazer uma vez só e depois com o tempo vai ficar bem intuitivo. E aí a gente entra num outro detalhe, só pra eu fechar, o repertório visual. Quando a gente tem um repertório visual, que eu também fiz uma aula sobre isso essa semana, a gente consegue entender o que a gente gosta ou não pra gente conseguir colocar nos templates. O nosso veio, se eu gosto mais dele na horizontal, na vertical, e a gente começa a criar padrões ali para ser mais rápido na hora da gente projetar. Inclusive, a gente consegue ganhar tempo ali de produtividade pra gente botar nossa energia em criações, em detalhes da nossa criação que vão chamar e atrair clientes mais especiais ainda, que realmente querem o nosso projeto por cada detalhe. E assim, gente, existem esses clientes, tá? Cada vez mais a gente está conseguindo atingir. E a gente pode olhar que existem esses clientes para marcas como Ornari, Zen, que tem lá no puxador o nome do cliente. Gente, isso aí, assim, é o detalhe de como o cliente quer. Então, existem esses clientes que querem que você crie coisas únicas para ele. E aí você vai ter esse tempo, porque você tem tudo lá no checklist, tudo lá de uma forma clara e simples de fazer, que você não vai precisar perder seu tempo realmente ali para fazer toda vez a mesma coisa, tá? Esse foi o nosso bate-papo. Eu fico feliz que vocês estejam gostando, né? Todo dia, meio de meia, a gente está fazendo a nossa live Degustando Marcenaria, onde eu trago tanto assuntos de vivência, né? Que experiências que a gente já passou, a gente já viu outros profissionais passando,
experiências que a gente aprendeu com outras pessoas também positivas, né? Parte estética, parte técnica, e também do nosso dia a dia, como lidar com o cliente, enfim, como diversas coisas, né? Bom, obrigada a vocês por participarem. Eu vou fazer o convite. Dia 4 de janeiro, a gente tem a nossa aula, a nossa Masterclass, Marcenaria na Arquitetura, do projeto à realidade, onde eu vou pegar a gente do início ao fim, realmente desde a concepção, vamos falar dessa parte da obra e da parte da entrega mesmo para o cliente, tá? Todo esse processo de criação para você conseguir entender esse processo, facilitar, aumentar a sua produtividade, já criando projetos autênticos, tá? O link tá na bio, então se inscreve e aí eu vejo vocês amanhã. Se vocês tiverem sugestões de aula, manda para mim no direct. Ai, que bom que você tá ansiosa. Eu também tô, confesso que eu tô preparando uma aula maravilhosa. E assim, pode mandar sugestão no direct do que vocês buscam, assim, que vocês gostariam de saber, porque aqui essas aulas são para vocês prepararem, ter já esse início, realmente para a aula do dia 4 ser extremamente produtiva para vocês. Então isso aqui é meio que realmente para vocês estarem prontos aí, nivelando, para a gente poder ter essa aula e ter um bom proveito, porque ali vai ser realmente um passo a passo para vocês conseguirem já colocar em prática, tá? Bom, gente, é isso, então até amanhã. Obrigada!